Olá, meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nosso Deus fale aos nossos corações nesse nosso novo encontro de devocional, em que quero estar falando com vocês sobre tomada de decisões que agradam o coração de Deus, mesmo quando somos arrancados da nossa zona de conforto, mesmo quando tudo não vai bem, mesmo quando estamos em uma situação desconfortável e desfavorável para a condição normal que nós preferimos viver. Então, vamos falar sobre isso nessa devocional e que Deus nos abençoe. E eu quero então compartilhar a palavra do Senhor, que está no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Apenas um versículo, certamente Deus falará aos nossos corações nesse momento. Diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não contaminar-se. Sempre que eu leio esta passagem de Daniel, eu me lembro da letra de uma música cristã que diz assim: a graça da garça, a arte de viver em meio à lama sem sujar as penas. E é verdade, eu não sei quantos aqui já observaram a garça, uma linda ave com a brancura das suas penas, tão bela. Suas pernas são compridas, o seu bico é longilíneo, é fino e comprido, mas mesmo em meio a tanta beleza, ela vive na lama ou na beira dos mangues, catando ali o seu alimento. Mas o que mais interessa nisso tudo não é só sua beleza, porque temos muitos animais que têm uma beleza impressionante. Mas a graça da garça está exatamente em sua capacidade de se alimentar sem sujar as suas pernas. Ela se alimenta em lugares extremamente sujos, lama, areia escura, mangues, mas ela vive ali, tranquilamente se alimentando, sem se contaminar, sem sujar a brancura das suas penas, aquilo que verdadeiramente traz a beleza de ser uma ave tão bela, tão esbelta, tão linda, com as suas penas brancas. E sempre que eu leio Daniel, me lembro disso. Por quê? Porque Daniel tem tudo a ver com a realidade que a garça vive, sobretudo nesta frase que eu estou dizendo para vocês. Daniel, nesse contexto, ele foi retirado da sua cultura, retirado dos seus costumes, retirado da sua religião, retirado da sua zona de conforto. Zona de conforto esta que todos nós gostamos de estar, numa igreja confortável, numa casa confortável, com a nossa rotina, tentando sempre viver longe dos problemas, viver uma vida de paz. Mas muitas vezes, como Daniel, nós somos arrancados da nossa zona de conforto. Precisamos agir, precisamos atuar, precisamos tomar decisões. E o que a palavra nos revela aqui, no versículo 8, o qual eu li para vocês, é que em um determinado momento da sua vida, logo no primeiro capítulo que começa a narrar a vida de Daniel, já diz que Daniel é retirado da sua zona de conforto. Mas o versículo 8 nos mostra, na palavra do Senhor, que Daniel tomou uma atitude que todos nós devemos aprender. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. O chefe dos eunucos, queridos, era a pessoa responsável e ordenada pelo rei para que cumprisse o ensino da nova cultura inserida na vida de Daniel, da nova alimentação, dos novos costumes e nova religião que ele estaria sendo inserido. Era de uma grande responsabilidade dada pelo rei para o chefe dos eunucos, que tinha o nome de Aspenaz, conforme nós vemos ali no versículo 3, um pouquinho mais atrás. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos. Então, Daniel, ele decidiu firmemente tomar uma decisão. Daniel, ele usou o que ele tinha em seu coração, em sua vida, a sua capacidade de obediência a Deus, para não se contaminar com as finas iguarias do rei.
para não se contaminar nesse novo estilo de vida que estavam determinando em sua vida. Por quê? Esse estilo de vida ofendia a sua religião, ofendia os princípios que ele entendia que agradavam a Deus, e ele decidiu não contaminar-se. O que o versículo 9 nos revela é algo que todos nós desejamos para as nossas vidas. Olha só o que diz o versículo 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Percebam que Deus veio com uma provisão imediata no momento em que Daniel decidiu não desagradar o coração de Deus. Assim é na nossa vida. Deus deu a Daniel um amor e uma obediência a Deus a ponto de ele se dedicar, ainda que retirado da sua zona de conforto. Ele poderia ter facilmente se adaptado à nova zona de conforto que estavam propondo a ele. Mas ele preferiu ficar sem conforto algum, sem nenhuma condição nova, simplesmente para permanecer agradando o coração do Pai. A garça, como nós falamos no início, ela usa a sua capacidade, as suas longas pernas, o seu bico alongado e comprido para pegar os alimentos sem se sujar. Qual tem sido a sua graça? Quais as características que Deus tem te dado para que você viva de uma forma agradável ao coração de Deus? Viva você como Daniel ou viva como a garça? O que importa para nós como servos de Deus é viver uma vida que agrade o coração do Pai. Muitas vezes teremos que provar isso, provar que amamos a Deus quando estamos fora das nossas zonas de conforto. Daniel passou por isso e certamente com suas características Deus deu a ele inteligência e outras novas características e capacidades para que Deus pudesse usá-lo. A garça, com suas características, vive em meio à lama, mas não suja as suas pernas. E nós assim também. Precisamos viver, mesmo em meio ao pecado, em meio a este mundo tenebroso, que a palavra diz que jaz do maligno, que o tempo todo nos faz tentar cair, pecar, desagradar o coração de Deus, mas precisamos tomar decisões firmes, que obedeçam e agradem o coração de Deus. Assim como o versículo 9 diz, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia. Percebam que a misericórdia não veio como prêmio e força de Daniel, veio de Deus em resposta ao posicionamento de Daniel. As pernas da garça ficam brancas e limpas pela sua postura de não se sujar. A nossa graça como servos de Deus é nos mantermos limpos como a garça, sem nos sujarmos na podridão do mundo, com um posicionamento firme como o de Daniel, visando agradar o coração de Deus. Olhe para si próprio, pegue as suas melhores características e converta isso em ferramentas para agradar o coração de Deus, para não sujar as suas penas, a sua brancura e para se posicionar em um mundo que jaz no maligno, mas de forma a agradar o coração de Deus. Meu irmão, guarde essa palavra no seu coração, viva por meio dela. Que Deus nos abençoe grandemente. Fique na paz.